inclusão e acessibilidade. O que significa isso? Inclusão e acessibilidade. Primeiro, quero falar um pouco sobre a questão da inclusão escolar. Como uma criança, ela está inclusa dentro de um sistema escolar, a escola. Pois bem, vamos pontilhar. Em primeiro lugar, matrícula da criança é um dever dos pais, a obrigação da escola e um direito da criança ser matriculada na escola mais próxima da sua casa. A inclusão escolar, ela não acontece simplesmente com a matrícula da criança especial em um certo lugar de aprendizado, vamos dizer assim. Vai muito mais além. A inclusão, ela acontece da seguinte forma: quando a criança ela está junta com as demais crianças, quando essa criança especial trabalha em grupo, faz pesquisas em grupo, atividades educacionais em grupos, atividades pedagógicas em grupo, atividades de educação física em grupo, essa criança ela precisa estar inserida com os demais alunos. Tudo que os demais alunos for fazer em equipe, em grupo, essa criança ela precisa estar inclusa. Seja uma criança com dislexia, seja uma criança com TDAH, seja uma criança com autismo, seja criança com dificuldade de audição, é o surdo, seja a criança com a visão reduzida, não importa qual seja o tipo de patologia, seja uma deficiência física adquirida, herdada, tá certo? Ela precisa estar incluída dentro do sistema escolar. A inclusão também acontece não é apenas quando a criança fica dentro de uma sala de aula ouvindo a professora falar. Imagine uma criança surda dentro de uma sala de aula normal, quando ela não consegue ouvir o que a professora está falando e quando aquela professora não tem um intérprete em Libras para aquela criança, para ajudar aquela criança. Como essa criança vai estar incluída? Como está acontecendo a inclusão dessa criança? Essa criança, até certo ponto, ela está sendo excluída. Por quê? Porque ela não está sendo devidamente assistida. Como uma criança com autismo vai estar inserida dentro de um padrão escolar de ensino? Como uma criança com autismo vai estar inserida dentro da inclusão escolar, se dentro da sala de aula essa criança não tem um professor auxiliar para ajudá-lo nas suas atividades? Isso não é uma inclusão de fato, é apenas uma matrícula. Então, quando a criança vem e assenta em uma cadeira e não tem alguém para assistir essa criança em sala de aula, ela está sendo assistida em parte, mas ela não está inclusa, ela está excluída de alguma forma. Uma outra questão também é com relação à criança com dislexia. A criança com dislexia tem bastante dificuldade com o papel, com a leitura, com a escrita, com a interpretação e assim por diante. E essa criança com dislexia, ela precisa também de alguém que lhe ajude a aprender e aprender da sua forma de aprender. Porque uma coisa é certa, cada pessoa tem um sistema único de aprender. E a criança especial, ela precisa estar inserida. O que uma criança, dizemos assim, uma criança normal faz, a criança especial precisa fazer com ajuda. A criança com dislexia, um aluno com dislexia, o material pode ser o mesmo dos demais? Pode, contanto que seja simplificado para a criança entender o conteúdo. Isso estarei abordando com mais ênfase em um outro vídeo. Agora eu quero falar um pouco com relação à acessibilidade da criança dentro de um sistema escolar. O que é acessibilidade? É matrícula? Não. O que é acessibilidade? É dar as condições físicas para que a criança com dificuldade de mobilidade se locomover.
Seja aquela criança com cadeira de roda, seja aquela criança com dificuldade de andar, aquela criança que faz uso de muletas. A escola precisa fornecer as condições adequadas para essa criança se movimentar. Imagine bem uma criança cadeirante indo até um banheiro, quando esse banheiro não tem a rampa de acessibilidade, quando esse banheiro não está adaptado para uma criança cadeirante. Imagine como uma criança com o uso de muletas vai conseguir andar adequadamente em um piso liso. Então, tudo isso são pontos que as escolas precisam estar olhando, tomando cuidado com relação a isso, para ajudar essas crianças. O piso de uma escola também ela precisa estar devidamente sinalizada. Vamos supor faixas de cores para indicar o lugar de saída, o lugar de movimentos, para onde ela deve se movimentar com mais facilidade. Aquela criança que não consegue andar sozinha, a escola também deveria adaptar tipo uns corrimãos na parede para que essa criança também possa se movimentar dentro da escola. Um outro ponto fundamental com relação à acessibilidade para as crianças está na frente da escola. A lei de acessibilidade ampara isso. Em frente das escolas, seja escola pública ou particulares, é necessário que haja semáforos, faixa de pedestres, para dar condições dessa criança atravessar aquela rua. Seja a criança, seja os pais e assim por diante. Imagine bem uma rua movimentada, uma escola liberando seus filhos ao meio-dia, o tamanho do movimento na frente dessa escola. Como essas crianças irão se locomover na frente dessa escola? A acessibilidade, ela abrange um campo muito vasto, até na forma de como abordar essa criança em uma quadra de esportes. Imagine uma criança com síndrome de Alzheimer. Como essa criança vai conseguir interagir com os demais? Vamos trazer aqui um pouco da inclusão dentro de uma quadra de esportes. Como o professor auxiliar vai trabalhar uma criança com dislexia, com autismo, com TDAH e assim por diante. Como? Como ele vai trabalhar essa criança se o professor não tem os devidos materiais, suporte necessário para ajudar essa criança? São pontos que as escolas precisam ver. A psicopedagogia, ela trabalha esse tipo de ação, esse tipo de investimento para as crianças. O psicopedagogo, ele vai fazer toda uma vistoria na escola. E se a escola não estiver adaptada para receber estes alunos, o psicopedagogo terá que acionar a coordenadoria da escola, para que a escola providencie os meios adequados para essa criança. A inclusão escolar é um ponto primordial para que haja um desenvolvimento intelectual na vida acadêmica do aluno. Não é simplesmente o meio de fazer o meio de arremediação, vamos procurar um meio para essa criança se entreter ali enquanto dou aula para os demais. É dever da escola fornecer as melhores condições possíveis para uma criança especial desenvolver. Como está o seu filho? Como está com relação a isso? Você já procurou saber como a sua criança está sendo assistida na sala de aula? Tem muitos pais que não procuram. Eu já conversei com pais, eu pergunto, pai, você já foi até a escola? Já procurou saber da coordenação da escola? Que tipo de material o seu filho está sendo trabalhado? Já procurou saber se tem alguém dando assistência para o seu filho na sala de aula? Não, eu nem sabia. Olha só. Então é dever dos pais. Os pais têm por direito chegar em uma escola e abordar a direção da escola. Eu quero saber como meu filho está sendo assistido aqui. Não importa se seja uma escola pública, é paga. Quem paga a escola somos nós. Então os pais têm todo o direito.
Se aquele filho não está sendo assistido, os filhos têm todo o direito de fazer as suas reivindicações e cobranças. Então, pai, tome cuidado com relação aos seus filhos. A inclusão escolar não é simplesmente uma matrícula. O tipo de conteúdo que está sendo trabalhado com essas crianças. Como ela está sendo vista na escola. Eu já vi crianças em que todo o grupo estava interagindo e a criança especial simplesmente assentada assistindo. Ela não participava, por quê? Porque a professora não tinha condições adequadas de ajudar aquela criança. Então isso é muito importante. Fica aqui esse ponto de vista essencial para você. Se você não conhecia seus direitos, vá até a escola, converse com o professor, com a coordenadoria da escola, com a gestão da escola e faça o requerimento junto a eles. Faça valer seus direitos. O seu filho, ele precisa aprender e aprender bem. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, qualquer comentário coloque embaixo, depois estarei olhando e dando um parecer. Eu sou Gerson Araújo, eu sou psicopedagogo, eu sou neuropsicopedagogo, também sou pedagogo e tenho especialização em atendimento educacional especializado. Um abraço a todos.